Deus. Eu quem agradeço, irmã. Graças a Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus. Você que está em casa, eu aproveito a oportunidade e te convido. Domingo que vem nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor. Então, o ambiente da igreja, o louvor, a adoração, a pregação da palavra. É claro que nos tempos modernos a comunicação pelos equipamentos tem muita valia, não é? Eu mesmo tento matar a saudade com as minhas filhas através dos equipamentos, né? Eu ainda não consegui matar essa saudade, eu só tenho conseguido distrair a saudade, mas já ajuda, né? Já ajuda. Mas você, pertinho é diferente. Então, se você tiver a liberdade, domingo que vem nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor. Hoje à noite, o pregador será o pastor Lucas dos Santos. Então, nós vamos ter a oportunidade de ouvi-lo. A Bíblia Sagrada diz, que fazer quando vos reunis? Um tem isso, o outro tem aquilo, aquele outro já traz aquilo. A Bíblia diz, tudo seja feito, né? Tudo seja feito. Então, eu vou estar aqui ouvindo também, recebendo a palavra de Deus, e tenho certeza que vai fazer bem a todos os nossos corações. Meus irmãos amados, no texto lido, eu começo destacando dois grandes desafios. O primeiro desafio, que eu falo com a minha própria história. Nunca, deixa eu falar assim, não sei se eu posso usar a palavra nunca, mas me dê esta liberdade e põe amor nas minhas palavras. Mas o primeiro desafio é a questão da espiritualidade. Eu digo que a gente nunca se acostuma com ela. Por que eu estou falando nunca? Outro dia, nós estávamos numa pequena reunião de oração aqui na igreja, e alguém ficou lembrando dos casos engraçados da nossa adolescência, dos tempos em que fui presidente da mocidade na nossa igreja, e aí veio a contabilidade. Este ano, fizeram-se 45 anos desde a primeira vez que eu preguei de terno e gravata neste altar. E também completaram-se 30 anos desde que sou pastor aqui na nossa igreja. Então, eu acho que eu já posso falar assim, por estas datas incríveis, por essa contagem que se perde, eu acho que eu já posso falar assim, nunca me acostumo. Porque se meu pai tivesse aqui, ele podia falar assim, nunca mesmo, porque você já é bananeira que deu cacho. Acho que a Lila nunca vai saber o que é isso, morando fora de fazenda nos tempos de hoje. Mas para quem foi criado na roça, entende muito bem o que é bananeira que já deu cacho. Poxa, com tanto tempo na igreja e tanto tempo no altar da igreja, se eu não me acostumei até hoje, então provavelmente, realmente, nunca nos acostumamos com a tal voz de Deus. O contato espiritual é muito desafiador. Nós, terráqueos e habitantes do planeta Terra, estamos muito mais acostumados e damos muito mais valores aos relacionamentos materiais. A própria história famosíssima de um dos importantes discípulos bíblicos, o Tomé, é prova disso. Até hoje se usa, apesar de ter sucedido há mais de 2000 anos atrás, ou muito perto disso, até hoje se usa a expressão ao teste de São Tomé. Se eu não ver, eu não acredito, se eu não pegar, eu não creio. Pois é este sentimento que também me visita muito, que torna a vida da espiritualidade mais desafiadora ainda. Deus é espírito, e o contato com Deus só se dá por meio das atividades espirituais. Não é possível ter contato com Deus
como eu tenho o contato material com a Karine. Isso é coisa de carne. A coisa do espírito, ela está residindo em outra dimensão, ela está alicerçada em outros valores, e ela exige um esforço diferente da nossa parte para que aconteça de fato. E esse esforço diferente é chamado de fé. Por isso que diz a palavra, sem fé é impossível se aproximar de Deus. Aquele que quer contato com Deus, a Bíblia Sagrada prossegue, tem de acreditar. Se você não acreditar, se você não tiver fé, você não alcança. E essa história radical que tanto fala ao meu coração, ela começa com essa exigência primordial. Há que ter fé, porque disse Deus a Abraão, e vem aquele sentimento sobre o ser humano, vem aquele, normalmente é assim, vem aquele pensamento na mente do ser humano, vem aquele constrangimento espiritual no coração do ser humano, e ato seguinte vem aquela convicção, Deus falou comigo. Quantas vezes, e espero que hoje também assim se repita, quantas vezes acaba o culto dominical e ali no hall de entrada da igreja, quando um já está se despedindo do outro, hoje até sem abraços e sem beijos, mantendo uma certa distância razoável, mas quantas vezes, na hora de irmos para nossas casas, alguém diz assim àquele mais íntimo, Deus hoje falou comigo. Não, Deus não falou com você, que conversa é essa? Quem falou com você fui eu que estou aqui dizendo o tempo todo, mas aí entra a dimensão da fé. Deus, através da boca do pastor, Deus, através da natureza, Deus, através da comunicação entre espírito com o meu espírito, Deus, deixa eu exagerar, mas com a verdade da Bíblia Sagrada, Deus, através de um animal, falou comigo. Isso é possível. Deus fala através de animais, Deus fala através da natureza, Deus fala pesando em nossos corações o seu pensamento, a sua ideia, e Deus também fala usando outras pessoas ao nosso redor. O que não se contesta na nossa religião é a real possibilidade de Deus falar com os homens. Mas para isso, exige-se a fé. Sem acreditar, é impossível se aproximar de Deus. Deus não deu a Abraão por escrito. Deus não deu a Abraão um tratado. Deus não deu a Abraão um documento registrado em cartório. Deus deu a Abraão apenas uma palavra. Este é o outro ponto extremamente desafiador, porque a base da nossa religião não está em documentos, mesmo que sejam tremendamente importantes. A base da nossa religião não está em certificações dos cartórios, mesmo que seja tremendamente importante. A base da nossa religião não está nas escrituras lavradas, mesmo que seja tremendamente importante. A base da nossa religião está na palavra. A base da nossa religião é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Portanto, quando vem a palavra de Deus, não vem um documento que te é entregue, como os correios costumam fazer. Não vem um documento registrado, como os cartórios costumam emitir. A base da nossa religião, e foi isso que aconteceu aqui com Abraão, é uma palavra que chega ao nosso coração, na maioria das vezes, através de um peso de constrangimento espiritual. Pois Abraão sentiu que Deus falou com ele,
e diz as Escrituras, ele creu. E que palavra difícil. Sai do meio, na edição que o pastor leu, da tua parentela. Se nós pegarmos a expressão aqui neste texto, que consta no original, é a mesmíssima expressão que consta no livro do profeta Amós, no capítulo 3. Quando diz, sai da tua parentela, definitivamente não está falando, vire as costas para a sua mãe, abandone o seu pai. O nosso Deus ama a comunhão familiar. Aqui a palavra é mais dirigida a uma mudança territorial e a um tempo em outro ambiente. Sai do meio da tua tribo, sai da tua cidade. Nos dias de hoje, poderia muito bem Abraão ter entendido assim, saia do Brasil. E aqui Abraão acata aquela palavra de Deus como uma ordem, a princípio sem saber para onde ir, porque a palavra de Deus dizia assim, sai e vai para a terra que eu te mostrarei. Poxa, que coragem é esta? Mas eu preciso pregar e lhe dizer, você tem esta unção corajosa que vem do céu? Você tem uma palavra no seu coração a respeito da vida que Deus te deu? Se você tem uma palavra que Deus te deu, então o desafio é a convicção de que foi Deus que me deu e a coragem da obediência e a força para guardá-la sem nunca dela abrir mão. Mas se você não tem uma palavra que Deus te deu, enquanto vivo aqui na terra, eu sou obrigado a lhe convidar olhando para esta tela, venha à igreja. Lugar onde todos nós que aqui estamos, ou deixa eu falar, a maioria esmagadora, porque sempre tem um ou outro nos visitando. Mas aqui é o lugar onde nós recebemos a palavra de Deus. Os membros dessa igreja são membros dessa igreja até hoje, e aqueles que vêm vindo e se tornando membros dessa igreja, aqui permanecem, porque todos nós recebemos uma palavra da parte de Deus. Até hoje Deus fala com os homens, e se você não tem uma palavra recebida da parte de Deus, então venha à igreja. A igreja é o lugar onde Deus fala, é na igreja que ouvimos a voz, é na igreja que somos alistados ao chamado, é aqui na igreja onde Deus fala conosco. E Abraão recebeu a palavra, Abraão creu na palavra e Abraão corajosamente tomou atitude na direção de obedecer a palavra. Ele toma a sua esposa, ele pega os seus bens, ele toma também aquilo que lhe rodeia, os seus empregados que lhe servem, e ainda compartilhando com os parentes, acaba que um dos filhos de um de seus irmãos se anima e um sobrinho vai junto. Com 75 anos de idade, Abraão recebe esta palavra radical, aguarda e obedece. Quem sabe você? Será que com 75 anos de idade ainda é tempo de mudanças? Será que com 75 anos de idade ainda Deus vai me chamar para alguma coisa? Será que com 75 anos de idade ainda é hora de eu começar algo novo? Aqui hoje neste culto não vejo ninguém com 75 anos de idade ou mais. Eu vejo até um ou dois perto disso, mas com 75 anos ou mais, presencialmente neste santo domingo, não vejo ninguém. Então quero dizer a todos, se Deus tem planos novos para um servo com 75 anos de idade, seguramente Deus tem um plano para você. Deus tem o que falar, Deus tem o que te comunicar,
Deus tem renovação para a vida de cada um de nós. Afinal de contas, está escrito: abra suas mãos e receba com a fé que Deus te deu. As bênçãos do Senhor se renovam a cada manhã. Não importa o tempo que temos vivido, não importa estas situações totalmente diferentes, desafiadoras, que estamos presenciando em 2020, importa-nos a palavra. Nós somos crentes, nós somos o povo que tem a fé, nós somos o povo que temos o acesso ao Santo dos Santos, por este novo e vivo caminho que Ele nos abriu, pelo sangue da sua cruz. Deus fala conosco, nós ouvimos a voz de Deus, e a palavra nos garante, não importa a sua idade, não importa a época em que esteja passando, Deus tem uma palavra, Deus tem um plano, Deus tem uma renovação para você. E Abraão vai e abraça aquela palavra, e corajosamente, doutor Celso, Abraão sai desta terra e vai rumo ao dedo aonde Deus apontou. E ele me chega em Canaã, perto de Jericó, nas províncias de Ai. Abaixo o Mar Vermelho, acima o Mar da Galileia, de um lado o Mar Mediterrâneo e de outro lado o rio Eufrates. Ali ele se acomoda, não passa muito tempo, começa uma seca terrível neste lugar. Não passa muito tempo, tão bem posicionado e tão bem acomodado, começa a faltar água, começa a faltar capim, começa a faltar os deliciosos frutos da terra. Então, sem abrir mão da palavra, apesar, dá licença, deixa eu falar assim, apesar de ser acometido de dúvidas, afinal de contas, quem não é? Você imagina chegando neste lugar e não muito tempo começar a faltar tudo? Será que eu vim no endereço certo? Será que Deus mesmo foi quem falou comigo? Quantos serás não começam a fazer parte na hora das desventuras? Mas eu te pergunto, e quem que não passa desventura na vida? Mas eu te pergunto, quem na caminhada da fé já não teve momentos desafiadores e de muito constrangimento? Mas e o que fazer nesses momentos? Só há uma coisa a fazer: guardar a palavra. Deus falou comigo, Deus que me mandou para cá, eu vou me virar. E ele então sente que deve peregrinar, e na sua peregrinação ele acaba no Egito. E quando ele chega no Egito, ele já chega tendo de se adaptar à realidade de ainda um outro novo ambiente. E ali no Egito, acaba que a sua esposa, que se fazia de sua irmã, abro um parênteses para lembrar que não há mentira nisso, era mesmo sua meia-irmã, mas os egípcios, os príncipes de Faraó, acabam que acham a moça bonita e acabam que começam a desejar a moça, mas é a esposa do crente, é a esposa do salvo. Quem cuida da família do crente é Deus, quem cuida da família do salvo é Deus, e Deus então pesa os corações dos egípcios e começa a constranger um e outro egípcio, até que Faraó entende e manda chamá-lo. E diz: Abraão, nós te recebemos aqui com tanto carinho, por que você não falou que a dona é sua esposa?
os meus príncipes aí todos tentando enamorar com ela, e olha a pesada mão do céu sobre nós, porque íamos cometer um grave pecado de possuir a mulher que pertence ao outro. Abraão então se explica, se justifica, mas o final da história é que Faraó dá uma ordem e manda que os seus súditos o acompanhem até os limites do Egito e os tire da terra. Abraão sai do Egito com tudo que tem, novamente. Leva os seus pertences, leva o seu gado, leva os seus empregados, e a sua mulher leva inclusive uma empregada nova, uma escrava que ela comprou ali naquela terra chamada Agar. Vem de novo na minha cabeça o que sempre acontece na vida de todo mundo. Será? Sair expulso de um lugar? Será que eu ouvi mesmo a palavra de Deus? Será que eu estou mesmo no caminho certo? E pela segunda vez vem a grande decisão. Eu vou viver no será, ou eu vou renovar a minha convicção e continuar abraçado na palavra que Deus me deu? Irmãos, eu estou no meio da pregação, mas você já entendeu a mensagem. A vida do crente é assim. Ou você abraça naquela palavra que Deus te deu, ou você vai parar no tempo. Você precisa aprender a abraçar a palavra que Deus te deu. E ele então volta lá para a região da onde tinha acabado de sair, ali nas fronteiras de Jericó, terra de Canaã, e ali já se passam 10 anos desde que ele, em obediência, saiu do seu ambiente natural. Eu não sei quantos anos fazem que você saiu do seu ambiente natural. Cada um de nós aqui tem a sua história. Mas eu sei falar, te lembrando qual era o seu ambiente natural, aonde a ordem desceu do céu, encheu o seu coração, mandando, sai disso aí. O ambiente natural, geralmente, é aquele boteco lá da esquina que você frequentava. O ambiente natural é aquele encontro das quartas-feiras à noite que Deus mandou que você parasse de ter. O ambiente natural é aquela roda das piadas imorais. O ambiente natural é aquela comunhão mundana desenfreada. O ambiente natural era aquele mundo sem Deus. O mundo sem Deus, irmão, é um inferno. Outro dia a Lila me perguntou, papai, o que tem no inferno? Eu falei com ela, meu bem, não quero ir para lá não. O inferno é horrível. O inferno, o pai vai te falar o que não tem, porque aí você vai ver que não vale a pena ir para lá. Sabe o que não tem no inferno? No inferno não tem Deus, não tem Jesus. Você gosta de conversar com Jesus? Aí ela falou que faz oração de noite. Eu falei, no inferno não tem jeito, filha, porque lá não tem Jesus. Aí eu lembrei ela, você lembra quando você estava na sua bicicleta nova e você lá no fim da rua não estava conseguindo parar? Você lembra? Tinha acontecido há 2 dias antes. E ela falou, eu lembro, papai. Eu falei, o que você fez? Ela falou, eu gritei você. Eu falei, pois no inferno não vai ter seu pai. Eu não vou para o inferno. Lá você não adianta tentar me gritar que você não vai me achar. O inferno é esse lugar onde você só tem rolo. Você não tem Deus e nem quem você ama. O inferno é esse lugar de onde Deus te tirou um dia. E Deus falou, sai daí. E você saiu. E ao sair, ouvindo a voz de Deus, a sua Canaã é a igreja onde você está hoje. Você, igualzinho a Abraão, saiu de lá e veio para cá. E ao longo da vida, as coisas às vezes apertam e ficam muito difíceis. Ao longo da vida, às vezes você tem que se virar, às vezes você tem que peregrinar, mas você não pode abandonar aquela palavra primeira que te mandou, sai daí. Porque essa é a palavra quando Deus te abraçou. E já se passaram 10 anos, e aquela grande virada não acontecia. Então a Sarai me chega para o Abraão e fala assim, já fazem 10 anos, meu bem, e as coisas não viram como nós esperávamos, então eu tive uma ideia, eu vou te dar Agar,
e você tenha um filho para nós com ela. Olha, esse negócio de barriga de aluguel não é tão novo assim não, né? E diz a palavra, uma frase que eu destaco nesta oportunidade: e Abraão ouviu a voz de Sara. E aí fica a mensagem. Nesta caminhada nós temos que decidir, e nesta hora, somente nesta hora, decidir exatamente diferente de Abraão. Abraão inspira o que deve fazer na vida toda, mas no momento ele inspira o que não se deve fazer. E é isso que eu chamo a sua atenção. Entre a palavra que Deus te deu para te tirar de lá e conselhos, continua com a palavra que Deus te deu. Não abandona a palavra, não ouça as Sarais da vida. Quantas pessoas às vezes mudaram de igreja porque Sarai falou com você? Talvez você ouviu Sarai e tomou a decisão errada. E hoje eu lhe digo, volta atrás, conserta, retorna ao caminho da palavra de Deus original. Aqui no caso do conselho da Sarai, foi muito complicado. Você conhece a história, põe amor nas minhas palavras, que eu vou dizer assim, praticamente não teve conserto total. Mas quando Sarai fala para você sair da igreja, quando Sarai fala para você desanimar da fé, quando Sarai fala para você esfriar seu coração, isso tem conserto. Isso você pode voltar. Isso você pode corrigir. Entre a voz de Sarai e o chamado de Deus para você sair de lá, abraça o chamado de Deus. Irmãos, se passaram 24 anos e parece que ainda não vingou. Se passaram 24 anos e parece que aquela promessa de que a minha vida seria melhor, de que seria mais fácil, de que seria abundante, parece que ainda não aconteceu. Então a palavra é renovada, e eu estou lhe dizendo, a palavra de Deus pode se renovar no seu coração até muito tempo depois, e na renovação da palavra, de novo, me visita o será. Poxa, se eu com 75 anos não consegui a promessa, será que agora com 99 que eu vou conseguir? Agora eu já estou velho e a minha mulher também. Agora eu já parei e a minha mulher também. Mas a palavra de Deus confronta até a realidade. E entre a realidade e a palavra de Deus, nós temos que ficar com a palavra de Deus. E Deus então deu, deixa eu falar assim, não foi o último contato, mas dá licença, deu apenas pontuar isso para encerrar a minha pregação. Então Deus deu uma última palavra para Abraão, já estou te alertando, não foi a última, na minha pregação, que é porque eu paro aqui. Deus fala com ele, fica firme, não duvida não, o que eu te falei eu vou fazer, mas eu preciso de uma coisa antes, muda o seu nome, eu não quero mais te chamar de Abrão, agora eu quero te chamar de Abraão. Alguém fala assim comigo, e daí? Deixa eu falar da maneira mais simples que eu encontro. Abrão significa paizão. Abrão significa grande pai. Ao passo que Abraão é quase que um trocadilho. É também paizão e grande pai, só que numa linha um pouquinho mais para o lado. Enquanto que Abrão para no paizão e no grande pai, o Abraão explica e diz assim, grande pai de muitos filhos. O que o senhor quer falar? Eu quero dizer que às vezes, para a promessa de Deus, para aquela palavra que Deus te deu lá no início, se cumprir,
você tem que passar pelo constrangimento da chacota. Você tem que passar pelo constrangimento da gozação. Você tem que passar pelo constrangimento da risada maligna de muitos que estão próximos. Porque com 99 anos de idade, a esposa já naquele estado, a situação vai ficar muito ruim, estéril e na menopausa. É hora de querer que eu te chamo de pai de muitos filhos? Se você não deu conta antes, você acha que é agora? E quando começam a rir de você, e quando começam a fazer chacota da sua caminhada, e quando começam a gozar por toda a firmeza que você demonstrou na vida até hoje, é nessa hora que Deus se sente afrontado, e é nessa hora que o milagre se materializa na sua vida. Portanto, eu quero dizer, não desanime. Os tempos são diferentes. As circunstâncias estão tremendamente desafiadoras. E parece que aquele que tem guardado a fé tem sido motivo de chacota. Parece que aquele que tem guardado a fé tem sido motivo de predições terríveis. Ah, é? Você é crente? Espera até o ano que vem para você ver se o seu Deus te livra. Ah, é? Você fica com esse negócio de Jesus para lá e para cá? Vão ver o que vai ser de você também. Então, nessa hora, eu quero dizer, fica firme. Fica firme. O tempo da tua vitória se aproxima. Fecha os olhos, vamos falar com Deus, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós vivemos porque cremos. É a Tua palavra que nos garante, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E nessa manhã eu te peço, renova-nos a fé. Nessa manhã eu te peço, abençoa-nos, dá-nos a tua graça mesmo, em o nome de Jesus, amém. Dá uma bênção quem está ao seu lado, irmão. Louvado seja Deus. Quer louvar o Senhor Jesus com palmas? É bíblico, louvemos com palmas. Graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, eu peço licença hoje e faço um apelo diferente. Durante esse período de isolamento, quase que 7, 8 meses já, nós recebemos uma conta de luz do acampamento extraordinária. Parece que durante muitos meses o relógio não foi lido, as coisas foram assim, mais ou menos